On. Sejam bem-vindos ao nosso podcast O Quinto Elemento. Hoje, como não deixa de ser, pessoas especialíssimas, Pastor Leandro e Pastora Vivian. Sejam muito bem-vindos e é um prazer receber vocês. Foi assim, muito legal, né? Foi. Porque foi foi Deus, né? Sim, com certeza. Eu não sabia que era. A gente queria alguém, né, para falar. falar sobre a espiritualidade. Aí eu falei, já sei quem eu vou chamar. Aí eu só joguei lá, ela não lembrava. Aí depois, quando ela tinha viu. Visto. Ah, é verdade. Aí depois, quando você viu, aí ela, eu conheço ela. Ela mesmo. Pastora Vivian. Testificação do céu, né? Como sempre, né? A Vivian foi um acaso, mas a Vivian também foi minha paciente. Sim. Quase todo mundo que vem aqui é minha paciente. Verdade, né? Verdade. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Fala um pouquinho de vocês, como é, quem é o Leandro, quem é a Vivian. Começa, amor. Começa você. Então tá bom. Nós somos casados há 18 anos. A gente tem o João, nosso filho de 14 anos. Temos a Sara, de 9 anos. E pastoreamos desde 2014, né? Isso. Desde 2014 que o Senhor liberou essa unção sobre as nossas vidas, né? A Bíblia fala assim que quem nos escolhe é o Senhor. Né? Então, não fomos nós que decidimos, vamos pastorear, jamais. A Bíblia fala assim que o Senhor nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Né? A Bíblia diz assim que existe um livro onde o Senhor escreveu todos os nossos dias. Então, já estava no coração de Deus esse propósito, né, de nós cuidarmos das pessoas, de nós aconselharmos com a sabedoria do Senhor. E é uma missão de vida mesmo, né? É uma entrega muito grande, né? É uma entrega, é renúncia. Né? Porque renúncia. Não é fácil. Não, a gente, dependendo da família que a gente vai ministrar, a gente sai de madrugada da casa das pessoas, né? Então, assim, você abdica da sua vida por amor ao Senhor, para servir o próximo. Então, é uma missão de Deus, capacitada por Ele, e no amor dele, e tudo para a glória dele. Sim, é tudo para Ele, né? E eles, de verdade, são pastores mesmo. São a gente tá no campo, mesmo. Né? Não é pastores que só tem pastor. Título. Né? Não, vocês atuam mesmo. E isso eu posso falar com propriedade. Sim, glória a Deus. Muito legal. E o senhor? Então, como a Vi tá falando, né? É interessante, assim, porque o pai dela veio de comércio. Meu pai também veio de comércio. Meu pai trabalhou muito tempo no Banco Bradesco, aqui na Cidade de Deus. Depois ele abriu uma distribuidora de bebida, de tudo. Começou a distribuir tudo, um monte de coisa. E eu sempre estava com ele. Então, é interessante que muitas vezes Deus, ele vai nos ensinando. E é interessante que a gente começa a ter uma mentalidade de reino. Deus não está somente em 4 paredes dentro de uma igreja. Deus, ele pode estar no seu comércio, na sua empresa, né, na sua clínica, em qualquer lugar. Sim. Com então, certeza. Deus é um Deus a qual nos passa a medida, nos dá a orientação. Esse Deus é tão tremendo, tão poderoso, que assim como ele fez com Noé, deu a medida para Noé, deu a estratégia para Noé, mas Noé que construiu a arca, que ele estava apontando para Cristo. Então, a gente sempre foi crescendo no meio dessa área também, de comércio, toda essa área. E também a gente foi aprendendo muita coisa. Por quê? Assim, a mesma coisa que Jesus. Jesus não nasceu para ser carpinteiro. Mas ele teve um processo que também foi aprendendo. E eu creio que tudo que nós passamos é um aprendizado do Senhor, para nos conectar lá na frente. Porque, igual você fala assim, com relação ao pastor, com relação a chamado, com relação a pessoas.
lá atrás a gente também foi se relacionando com pessoas. Porque Sim, o comércio faz isso. O comércio faz isso. Então Deus já vai modelando você para aquilo. Porque quando você está no propósito de Deus, existe uma alegria. Quando você tem na direção de Deus, há uma sabedoria, há um fluir do Senhor. Quando você está na direção de Deus, no centro da vontade de Deus, Deus está conosco. Então pode ter tanta adversidade, tanta coisa acontecendo, mas Deus, ele começa a dar visão. Direção, né? Não é? Então, são coisas de valores que Deus começa a revelar, igual o ouro, a prata, tudo que tem de valor, pode ver que está escondido para ser achado. Então, tem coisas que Deus vai dar uma ótica para aquela pessoa para encontrar, né, aquilo que é de valor. Então, tem coisas que ninguém vai enxergar, só Deus trazendo para aquela pessoa. Então, tem coisas que ninguém vai ver. Amém? E aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem que colocar Deus à frente de tudo, principalmente nos nossos negócios, né? Sim. Porque ele é o nosso sócio, né? Então, sem ele, a gente não tem nenhuma estrutura, né? Com certeza. Sócio proprietário. Exatamente. Então, isso é muitíssimo importante. E muita gente não consegue enxergar isso, né? Não coloca prioridade, Deus em prioridade no seu negócio. É isso que a gente queria mostrar, né? Sim. Que é muito importante, né? O direcionamento de Deus, Sim. né? Sim. É interessante porque, como ele disse de Noé, né? O Senhor deu toda uma instrução para ele, porque Deus tinha um propósito, né? De salvar, né? Apesar de que ele foi salvo com a sua família, porque os demais não quiseram, né? Não abriram o coração, né? Eles continuaram a sua vida normalmente, e aquela construção gigante de algo que Deus tinha concedido, eles não se renderam. E hoje a Bíblia fala assim, que hoje as pessoas casam-se, né? As pessoas, elas dão tantas desculpas e elas não aceitam a chamada do Senhor. E ele fala que hoje é como nos dias de Noé. Então, o Senhor Jesus, ele é ministrado, mas as pessoas não se atentam para que ele está voltando. Sinais, né? Os sinais são muito claros. Sim. E a gente vê o quê? Um propósito de Deus. Então, a empresa, aonde o Senhor, ele direciona, como ele direcionou Noé, tem o quê? Um propósito. Um propósito de Deus. Então, no seu trabalho, as pessoas vão levar pessoas aonde você ali vai ser um instrumento de Deus para a vida delas. É exatamente isso que a gente sempre fala. Porque talvez essas pessoas não aceitem ir diretamente para a igreja, mas através da sua vida, o amor do Senhor vai alcançar essas pessoas. E muitas vezes, elas não vão ser alcançadas primeiramente através das suas palavras, mas elas vão ser alcançadas através do seu testemunho de vida, através da sua atitude, né? E isso é onde o Senhor envia, porque como ele disse, o Senhor, o evangelho não é para estar dentro de 4 paredes, dentro de uma igreja. A palavra do Senhor é para alcançar todas as esferas da sociedade. Então, enquanto alguns têm os chamados para pastorear, e outros têm o chamado para você ser um vaso de Deus ali no seu negócio. E é tão interessante isso, né? Porque quando eu estava lá com vocês, muitas vezes eu ouvia, né? Alguém chegava para mim e falava, você precisa desabrochar. Sim. Né? Sim. O Senhor já falou isso, o apóstolo também já disse, e eu só falava amém. Mas eu não entendia, né? Amém, amém. Eu estava fazendo as coisas e estava na igreja, estava certinho. Do nada, um 360, né? E hoje eu consigo compreender isso. Hoje eu consigo compreender, eu lembro assim da nossa conversa, né? Quando nós conversamos. E hoje eu vejo isso mesmo, né? Como ele usa e as situações que ele cria e as pessoas que chegam. E as pessoas têm dito isso. E por muitas vezes a gente acha, né, que tá tudo tranquilo. Aí Deus vai lá e tira um monte de coisa de vocês e fala assim, meu Deus, por que isso tá acontecendo, né? Fala assim, nossa, eu vou morrer. Mas aí é porque ele tá te direcionando
Porque você não quis enxergar de boa, né? Então vai do doer. jeito que vai doer, né? Uhum. E isso é muito interessante, porque Deus é sempre... ele mostra o caminho, só que você é teimoso e não quer ver, né? Uhum. E aí ele Mas vai sabe o que lá eu acho e interessante? tira. Você lembra de Itapevi? Quando Lembro. você foi ministrar a oferta, Lembro. né? Olha que interessante, aquela pessoa lá de trás e a pessoa que tá aqui me entrevistando. Olha só que interessante. Por quê? Uma das coisas da igreja ela é olhar para pessoas e enxergar potencial. Uhum. Então tem coisas que as pessoas não estão enxergando, mas as pessoas que estão de fora estão enxergando. O que precisa, o que quer, é gerar uma mentalidade que você pode. É. É gerar uma fé aonde que é uma fé demolidora, uma fé aonde que você, aonde coloca a mão, pode ser que você não esteja enxergando naquele momento, Uhum. mas uma ótica lá na frente, porque Deus mostra o potencial da pessoa. Uhum. De repente a pessoa, por tudo que está acontecendo lá atrás, ela não consegue um posicionamento, ela não consegue enxergar. É por isso que muitas vezes, lembra aquela história que Jesus está na tempestade, ele está dormindo no travesseiro, Sim. os discípulos estão no barco, há uma grande tempestade ali. Por quê? Porque ali, na realidade, são um principado de fronteiras ali, que estava impedindo do agir de Jesus. Tem coisas que Deus ele vai liberar para a pessoa, só que o mundo espiritual, ele está enxergando aquilo e não quer que a pessoa receba. Exatamente. Deus, ele vai cumprir com a palavra. Ele é fiel, ele vai cumprir com a palavra. Agora, quem perde isso? Somos nós. É. Uhum. Nós saímos do propósito. Nós saímos do A caminho. incredulidade. Só que interessante, quando os discípulos acordam Jesus, eles acordam e falam, isso não vai fazer nada, mas ele está dormindo. Só que quando Jesus acorda, ele repreende ali o vento. Por que ele faz isso? Porque quando você tem paz, você consegue enxergar. Verdade. É, Quando você está na tempestade, total. você não consegue enxergar. Consegue. E culpa pessoas. É. E culpa tudo que está em volta. Verdade. Então tem momentos que precisa sair da tempestade. Mas como é que você consegue ter direção? Quando você tem paz. Pode pegar homens de grandes negócios e falar, não senti paz nisso. Ele não entra. Uhum. Porque ele é Mas o a príncipe da paz. Mas quando Deus te coloca no olho do furacão, ele também tá fazendo você agir, né? Você Sim. mudar as coisas, Sim. né? Porque até então tava no conforto, tava no gostosinho, né? E não pode, Sim. né? No morno, né? Sim. Deus Verdade. não É porque gosta de tem morno. momentos que Deus tira as muletas. Porque ele quer entregar coisas grandes pra você. É, isso mesmo. Só que a pessoa tá no conforto ali, porque Aham. uma das coisas que opera pra travar a pessoa é o medo. Uhum. O medo de fazer algo. Nem deu errado. É. Mas ela já Mas coloca já aquilo coloca como um medo. monte de empecilho, né? Entendeu? Então o que acontece? A pessoa acaba colocando bloqueio naquilo. E o diabo começa também a atuar naquilo, Sim. né? Então o que acontece? Quando você começa a ter uma ótica de governo, porque acontece? Deus também, todo esse processo, ele vai gerando sua identidade. É. Ele vai formando sua identidade. Uma das identidades que Deus vai formando na nossa vida é como filho. E muitas vezes a gente tem a mentalidade de trabalhador com Deus. Lembra da história do filho pródigo? Uhum. A gente fala como filho ali, mas quando ele fala, a palavra fala que ele teve fome. Porque quando veio a fome, ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores, eles têm pão em abundância. Então o que fez ele voltar foi a fome. Só que para ele, quando ele voltou, o que tinha? O que o pai restaurou nele? O anel, a sandália. Por quê? Porque era aquilo que era dele. É filho. Quando você entende que você é filho, porque trabalhador não tem herança. Quem tem herança é filho. Sim. Se você não entender que você é filho, que você é amado de Deus e Deus quer o teu melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Deus nunca vai entregar algo grande para você. Por isso que a Bíblia diz que estamos debaixo de tutores. Porque quando chegar a estatura de maturidade, aí sim é liberado. Enquanto não é chegar na maturidade, Deus não libera. Isso é tão forte, né? Porque hoje eu consigo enxergar coisas que eu não enxergava. Que vocês até falavam, né? Mas eu não enxergava. E tem acontecido, né? Porque tava no confortável, né? E tem acontecido. Portas têm se aberto. Coisas estão acontecendo. Olha isso aqui. É. Quando Sim. que eu ia imaginar?
E nem Exatamente passava. isso. E um Na item, mente. um item interessante da maturidade é que dentro do propósito, você vai lidar com pessoas diferentes de você, Sim. né? Mas o imaturo, ele lida com pessoas conforme afinidades. Mas quem é maduro, ele lida com pessoas direcionado por um propósito. Uhum. E aí, dentro desse propósito maior, quando você entende que você é filho, você consegue dar um respaldo e um suporte até para aquele que é diferente de você. Sim, Porque com você certeza. entende que Deus colocou ele no teu caminho por um propósito, né? É o que eu sempre falo, assim, eu peço muito direcionamento de Deus, né? Sabedoria, né? Uhum. E falando assim um pouco de sabedoria de Salomão, quando Salomão pediu, né? Então foi muito, ele sempre pediu o aconselhamento, né? Sim. E ele sempre foi direcionado. E as pessoas, principalmente, né, nas empresas, a vida é tão corrida, às vezes a gente acaba esquecendo, né, de pedir sabedoria para Deus, de pedir um direcionamento, eu sempre falo assim, Deus, só deixa vir quem vai agregar, quem precisa da minha ajuda, né, quem eu posso contribuir, a pessoa contribuir também. E isso é importante. E os empresários, a maioria esquece, né? Porque tá naquela loucura de ganhar dinheiro, de pagar conta, né? E acaba não pedindo esse direcionamento. Ou às vezes, nem ele tá ali por causa só do dinheiro, não pelo propósito, né? E aí é importante que, apesar de você, né, da pessoa que atua, né, nesse mundo empresarial, não esquecer dessa filiação, né? Porque quem é filho busca andar no espírito onde está. Então, para que você tenha essa sabedoria, existe também um dom de Deus, que é o dom chamado dom de discernimento de espíritos, onde você discerne o que está atuando na vida de pessoas. Então, como que você anda num discernimento de Deus para saber se as pessoas que estão vindo estão debaixo do Espírito de Deus, se o Senhor quer elas ali, você precisa buscar esse dom de Deus. E aí entra a sua vida no Espírito. Por quê? Porque o filho, ele jejua, o filho, ele ora, o filho, ele tem uma vida de consagração, de buscar revelação, entendimento da palavra, né? Porque isso cria uma conexão com o Pai. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim, eu faço o que vejo o Pai fazer. Então, para a gente andar em conexão com o Pai, a gente precisa dessas práticas espirituais para a gente poder andar realmente ali, vendo o que o Pai está fazendo. Não é, amor? Sim, sim. E dentro, assim, nós aqui, nós falamos muito para empresários, né? Então, tudo que a gente traz relacionado ao que nós podemos fazer para ajudar o empresário que, de repente, está precisando, está passando por algo e ele não está perdido, porque existe uma solidão empresarial. Então, como que nós podemos fazer para ajudar esse empresário? É até por esse motivo que esse podcast, ele existe, né? Porque o Quinto Elemento, nós falamos de espiritualidade, saúde emocional, saúde física, né? Falamos de família e falamos da saúde financeira também, né? Por isso que é o Quinto Elemento. E aí, falando da espiritualidade, o quanto que isso interfere nos negócios, né? Se a pessoa, ela não tem isso conectado, se ela não trabalha o espiritual dela, quanto isso afeta vocês que têm mais propriedade para falar sobre isso? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Porque assim, tem uma passagem que fala que Pedro pescou a noite inteira e ele não pegou nada. E interessante que muitas vezes a gente fica muito focado naquilo que nós aprendemos, aquilo que foi ensinado. Só que Deus também é um Deus que mostra o sobrenatural. Deus é um Deus que mostra, revelando quem Ele é. E você vê que Pedro ali se pesca de noite, não se pesca de dia.
E quando ele volta cansado. Ele volta fadigado. Ele volta muitas vezes sem esperança. Sim. Só que a palavra fala que Jesus entrou no barco dele. Agora eu te pergunto, o barco estava cheio ou estava vazio? Tava vazio. Estava vazio. Você entende porque muitas vezes para Deus entrar precisa tudo estar vazio? É. Uhum. Se você não entregar coisas para Deus, Verdade. não lançar coisas para Deus, a ansiedade, Deus não tira a ansiedade. A Bíblia diz, lança a tua ansiedade. Nós temos que lançar a ansiedade na cruz. Tem um programa, eu esqueci, um programa americano que ele ajuda pessoas. Esqueci. Mas é interessante que quando ele começa a estudar a pessoa, o comércio da pessoa, tudo, tem muito problema emocional. É o sócio. É o O sócio. sócio. É Eu isso. adoro Sócio é isso. demais. Muito legal. Eu também Né? acho. Eu não lembro o nome dele, mas eu achei É o interessante. Marcos. Só que eu achei interessante, por quê? Porque você vê que é um problema emocional, problema familiar, problema de tantas coisas. Sempre, E- A né? maioria. Então, o que acontece? Ele fala, você precisa curar aqui. Uhum. Você precisa tratar aqui, porque você não vai conseguir. Sozinho. É. Você não vai conseguir. Então, o que acontece? Quando Jesus entra no barco, olha que interessante. Você tem, não é um lugar de trabalho de Pedro? Sim. Uhum. Jesus está entrando. Quando Jesus está entrando, ele está falando assim, Jesus, eu estou entregando um governo para o senhor. O senhor está entrando aqui agora. Agora o senhor está comandando aqui agora. O senhor agora é o capitão aqui agora. Uhum. Agora eu só estou ouvindo. Jesus está pregando e Pedro está ouvindo a palavra. A palavra precisa entrar. Porque a Bíblia, a palavra fala que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Não é escutar, é ouvir. É diferente. É diferente. É. Você ouve um monte de barulho. Ao escutar, se escuta um monte de barulho. Mas o ouvir é aquilo que você está prestando atenção. Quando você está ouvindo e seu coração está aberto, o teu espírito está sensível, a palavra ela vem entrando e vai gerando uma fé no seu coração. Vai gerando um descanso no seu coração. Sabe quando você ouve aquela palavra, algo que vem em rema no teu coração, que você fala, vai dar certo. Sim. Uhum. Aquela convicção, né? Gera uma convicção, né? E aquilo que você gera na tua mente vai acontecer. Porque você está Aconteceu alimentando com a aquilo. gente. Né? Você está alimentando aquilo. Então vai nascer. Agora precisa gerar, né? Então agora para gerar, antes de gerar, precisa o quê? De uma semente. Então a semente é a palavra. E Jesus fala para Pedro, volta agora para o alto mar, lança sua rede. Aí ele falou, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, nada apanhei. Mas ele fala assim, sobre a tua palavra. Então o que nós precisamos? Da palavra de um Deus. Sim. Muitas vezes Deus está falando não e a pessoa está falando sim. Uhum. Você entende? Então tem coisas que muitas vezes eu falo, eu quero fazer aliança com aquela pessoa. Deus fala, não faça aliança, porque você vai se dar mal. Eu tô com você, você não precisa de aliança. Eu tenho uma aliança com você. Não faça aliança que eu não tô dando ordem para você fazer. Essa sensibilidade que tem de ter em Deus vai ajudar a pessoa. Vai Porque a direcionar. entrega né? da pessoa vai direcionar a pessoa. A pessoa não torna uma pessoa obsessiva. Porque se ela fica tem uma obsessão sobre aquilo, Coração ela fica, obstinado. ela fica cega. Ela não consegue ouvir mais ninguém. Uhum. Ela só o desejo dela é aquilo e ela não vai, Você entendeu? né? Pronto, E não acabou. prospera, né? não- Né? Pronto, acabou. Deus nunca vai entrar num negócio para perder. Ah, com Ai, certeza. gente. Eu vou confessar algo pra vocês, né? Quando a Lu, na verdade, ela só falou, você tá fazendo parte. Aí eu, você tá Aham, falando, ok, então nem sei ok, o que né? que Mas eu é. nem sabia o que era. Aham. Aí ela começou a falar, as coisas começaram a acontecer. No meio dessa movimentação toda, conheci uma outra pessoa Uhum. que se chama Mila, que faz parte de um movimento Me Deixe Manifestar, que ela trabalha somente mulheres. E eu jamais imaginei trabalhar com mulheres, né? Porque eu sou muito empresa mesmo, né? Uhum. E aí a gente começou a conversar, as coisas começaram a acontecer, a alcançar novos lugares, assim, né? Assim, que eu falei, meu Foi Deus, foi muito rápido, né? rápido. E assim, a gente fecha os olhos, a gente sente no coração, não estamos vendo ainda. Mas a O certeza físico. que Sim. vai Mas a acontecer. é a fé.
A certeza que tá já aqui, ó, aqui dentro. Quando aconteceu, primeiro eu falei pra Carol, depois eu falei pra Sil, depois pra Elisete, né? E por último a Gi. Não foi? E aí todas vieram, né? Falaram, vamos fazer reunião, mas nem sei o que é, mas tudo bem, você tá falando, tá chamando, vamos lá. E aí foi muito incrível, porque assim, eu sou uma pessoa que eu falo, eu tenho muita fé, mas eu não tenho essa sensibilidade de entender os sinais de Deus, eu não tenho. Eu falo até pra Deus, eu falo assim, Deus, quando você vai falar comigo, fala assim, Luciana, olha aqui, ó, coloca um letreiro bem pra eu entender, porque eu não entendo, né? E as meninas, elas já têm mais sensibilidade, né? Elas conseguem sentir, né? A emoção, conseguem sentir, né? E todas falaram, nossa, eu sinto que isso já deu certo e não sei o que, né? E foi muito rápido a conexão. E foi muito projeto de Deus mesmo. Foi muito... eu consigo sentir, nessa conexão, eu consigo sentir que foi direcionamento de Deus. É porque a palavra fala que a paz, ela é o árbitro do nosso coração. A felicidade, sabe? De você... Sim. A gente vibra algo que a gente não vê. É muito louco isso. É porque a fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas você não vê, né? Depois que vocês tiverem um tempo, assiste nosso primeiro podcast. Foi uma coisa assim tão surreal. Forte. Foi muito forte. Foi muito forte. Foi mal assim, conseguíamos falar. Mal conseguia falar de tanto que a gente chorava. A Carol só chorava. Foi muito forte. Foi muito assim, e lá foi a nossa confirmação mesmo, né? Que era pra gente continuar. Agora, essa sensibilidade você vai desenvolver no seu secreto com Deus. Porque a Bíblia fala assim que o pai que vê em secreto. Então, existe um lugar, Lu, que vai ser só seu e de Deus e de ninguém mais. É porque ali fala que ele não tá falando, mas ele tá te vendo. Sim. Então, às vezes a gente quer algo tão sobrenatural. Não, eu quero ouvir a voz. Mas Deus tá te observando. Eu não consigo sentir, mas... Quando eu converso com Deus, ele na mesma hora, ele me responde. Amém. Mas ele me responde de verdade, assim. Uma pessoa chega pra mim e fala, ó, é isso, entendeu? Porque ele sabe que eu não consigo sentir aquele negócio, né? Dizem. Mas é muito... Quando eu te falei, né? Lá fora, eu tava te contando que eu mudei da clínica de estética para a parte só de saúde e disfunção. Eu conversei com Deus, falei assim, Deus, não tô feliz, o que eu faço? Né? Fui na igreja, orei, pedi. No outro dia, foi a resposta. Foi porque assim. Entregou, né? Entregou de coração. Confiou que o Senhor ia trazer, né? Mas assim, esse lugar secreto Deus vai te trazer coisas assim, muito, muito surreais que ninguém nunca vai tirar de você. Você já tem essa convicção, você já tem essa aliança, você já sabe quando o Senhor te responde. Só que a Bíblia fala assim, que é de glória em glória. Então, assim, você já chegou nesse nível, agora o Senhor tá falando, vem mais para águas mais profundas, mergulha mesmo nesse secreto, fecha a porta, liga uma adoração e entra na presença, porque o Senhor vai derramar mais, vai liberar mais coisas, mais novidades do céu. Porque aquilo que você gera no seu secreto, Deus vai manifestar publicamente. Então, aquilo que você tá gerando lá, ele traz um alinhamento com o governo de Deus. Sim. Então, é como se fala assim, Senhor, eu não tô feliz, mas eu quero fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? É isso. Né? É a mesma coisa que Deus fala assim, Deus tem o poder do ouro e da prata de entregar. Mas por que Deus não entrega? Sabe qual a motivação da pessoa ter todo aquele dinheiro? É pro reino? É pro governo de Deus? Qual é o propósito? É de ele manter a obra? Não é. Então, Deus não vai liberar. Né? Então, você vê que Deus, ele quer ter o governo. Você vê que Deus, ele quer abençoar. Igual a gente tá falando de Pedro, né? Com relação a Pedro. É interessante que quando Pedro fala assim, eu não vou sobre a minha palavra, vou sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou voltar.
Aí, como Jesus fala assim, Pedro, agora você entendeu. Não é sobre a tua palavra. É a palavra de um Deus que está sendo liberado. Então, o que nós precisamos é uma palavra de Deus. É um ok de Deus. Porque quando Deus ele vai liberar uma palavra para uma pessoa, você pode ver que Deus está levando essa pessoa para um lugar profundo. Os maiores peixes não estão no raso, estão no profundo. Você tá entendendo? Só que a gente não entende isso. Não consegue. Muito interessante isso. As meninas conhecem, né, a história. Quando você era minha paciente, eu não fazia parte da igreja, eu nem gostava de falar. A Fran era, né? E eu nem gostava, as meninas, né? Eu sempre fui assim, eu não frequentava, eu sempre tinha, né, fé em Deus, mas eu não era praticante, não, né, nem me interessava. Enfim, aconteceu a mesma coisa, né? A vida deu um 360, você falou assim, meu Deus, que bagunça é essa, né? E aí Deus me colocou em um lugar que foi um perrengue na pandemia, né? Foi logo na pandemia. E lá foi um lugar que Deus se mostrou para mim. E eu não entendia, né? E todo mundo chegava e eu tinha que assistir culto, né? Porque, né, a pessoa é evangélica. Eu falava, que saco. E era engraçado que a Lu, ela, quando eu ia lá, ela falava assim, Gia, eu preciso te falar uma coisa, o quê? Veio uma mulher aqui, ela é pastora, e ela falou isso pra mim. Aí você recebeu? Aí ela, recebi, mas será que vai acontecer? E aí, foi começando a Deus falar comigo de verdade, falar mesmo. Eu falei assim, gente, que coisa de louco, imagina, né? Aí eu dava risada, eu falei assim, até parece. Aí como que chama? Ai, meu Deus. Missionária? Missionária. Uma missionária falou assim, você vai sair da estética. Imagina, como que eu vou sair da estética? Não, a estética não vai ser o seu negócio mais. E você vai falar muito de Deus para as pessoas. Eu falei, até parece. Né? E aí passou, né? E aconteceu várias outras coisas, né? Bem surreais. E eu falei assim, puxa, hoje eu falo assim, meu Deus, olha que transformação. E hoje todo mundo que entra, né? Porque eu trabalho com dor, né? As pessoas chegam lá desacreditadas, desacossuadas da vida. Falam assim, não aguento mais, eu peço para Deus. E aí eu levo uma palavra de Deus. Nossa, que bênção. Aí eu até já levei muitas pessoas que não estavam na igreja, e levei para a igreja. Glória por a Deus. Conta da palavra, sabe? Então aí você vê assim, nossa, era isso que eu tinha que fazer. Esse era o propósito, o meu propósito, né? Sim. É que você vê a conexão, né? Que Deus, ele faz acontecer, igual aconteceu com Ana, né? Ana, ela foi orar ao Senhor porque ela queria um filho, né? E no momento que ela falou, Senhor, eu quero um filho, eu vou entregar ao Senhor. O Senhor olhou e falou, gostei, porque eu também quero um juiz, um sacerdote, um profeta para esse tempo. Então, assim, quando você entrega o seu coração, aquilo que você deseja, você entrega ao Senhor, o Senhor, ele une ao propósito dele, ele faz uma conexão e ele faz com que isso seja efetivo e isso tenha, assim, uma relevância. Porque o Senhor deu um filho para ela que foi relevante no reino, né? Ele foi um sacerdote. A Bíblia fala assim que a diferença, nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Então, assim, o Senhor usou ele para ungir Davi, que foi o rei, aquele que era segundo o coração de Deus. Então, tudo que você faz, que você busca do Senhor, que você entrega para ele vai fazer com que seja algo relevante.
Ele vai fazer com que seja algo que realmente faça diferença, né? E assim, só para completar, o que é mais bonito disso é que ela foi fiel. Sim. Ela honrou aquilo que ela falou. Ela falou, Senhor, eu vou te entregar. E ela entregou o menino. Então, e o Senhor deu outros filhos para ela cuidar. Então, assim, Deus é muito amoroso quando você é fiel. Mas você vê que Penina levou ela ao propósito? Aí, hein? Agora... essa é a chave, porque ela perturbou a Ana. Mas estava levando ela ao propósito. Por que tem pessoas que Mas perturbam, tem que ser, né? Mas você vê, é o que vocês falaram, é o giro. É o giro. Né? É a ação, né? Você tem que ser sacudida para você agir. Porque se você estiver lá no gostosinho, não vai acontecer, Sim. né? Tem coisas que tiram você do propósito, tem coisas que te levam ao propósito. Tem coisas que parece que vai te levar ao propósito, mas não vai te levar ao propósito. Por isso que a gente tem que buscar a Deus, ter essa sensibilidade. Por quê? Porque a palavra faz isso. Ela vai, conforme mais conhecimento você tem da palavra, mais sabedoria e entendimento Deus começa a dar para você. Tem momento que Pedro falou assim, não, o senhor não vai morrer. E Jesus fala assim, apartai de mim, Satanás. Aí vem Judas, ele dá um beijo e fala assim, amigo, por que fizeste isso? Aí você fala, mas aquele que estava querendo tirar Jesus da morte, o que acontece? Jesus chama de Satanás, e aquele que traiu, né, que vendeu Jesus, deu um beijo em Jesus, chamou de amigo. Por quê? Porque Pedro estava tirando Jesus do propósito da cruz. Só que Judas estava levando Jesus para o propósito. Entende? Então tem coisas que, na realidade, se a gente não tem... vai ser ruim e vai ser... Você tá entendendo? Você acha que é bom, mas não vai ser bom. Olha só que bacana, né? Quando eu fiz a virada de chave mesmo, que foi no final do ano passado, para o início desse ano, eu falei, eu preciso mudar. Da maneira que eu estou, eu não posso ficar. Eu tenho que mudar. E aí eu comecei, foi diante de muito choro mesmo. Muito choro. Nem orar eu conseguia. Já começava por aí. E aí eu falei, Deus, eu quero tudo novo. Eu quero logo novo, nome novo. Eu quero uma nova estrutura. E aí eu comecei a orar, a pedir para Deus, a pedir direcionamento e tudo mais. E aí começou pelo nome da empresa. Como que eu vou chamar? Eu não quero mais sigla, não quero. Como é que eu vou chamar? E aí eu comecei a orar, a ler a palavra, a meditar. E aí ficava aquele número 8. Número 8. 8? Mas o que 8 tem a ver? E aí eu fui pesquisar sobre o número 8. Aí fala que dentro da palavra, o número 8, ele tem um significado de prosperidade. E aí eu falei assim, nossa, gostei. 8, prosperidade, mas como que eu vou colocar? Aí eu fui procurar em hebraico. E aí eu fiz a pesquisa, só que em hebraico já tinha diversas empresas com esse nome, né? Aí eu falei, eu vou no grego. Aí no grego ele se chama octo. E aí o octo, a letra, a última que parece um W, é um W com dois pingos em cima, né? E aí eu olhei assim, eu falei assim, nossa, gostei, interessante. Aí eu entreguei pra menina que desenvolveu, né, o logo, o brand da marca, e ela transformou aquele W em um sorriso. Porque o que me identifica, o que as pessoas registram, é o meu sorriso. E aí ela transformou em um sorriso. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí a história é o número 8, que dentro da palavra significa prosperidade. O 8 é um número infinito, porque ele não tem começo nem fim. Então é prosperidade em todas as áreas da sua vida, infinitamente. Que bênção. Aí eu falei, nossa, que uau! Deus é completo, né? Deus é completo. Então, e é isso que a gente também quis colocar a espiritualidade dentro do empreendedorismo, porque muitas pessoas, como você falou, a parte do emocional, né? Os empresários, eles sofrem muito emocionalmente, porque eles são sozinhos, a maioria, né? Sim. Os pequenos, eles são sozinhos, né? Então, desestrutura emocionalmente. Sim. E se você não tem a parte do espiritual concreto na sua vida, você
se perde, né? Sim. Você acaba se perdendo porque a muito. Bíblia fala que o Senhor, ele é refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente na angústia. E aí a maioria das pessoas que falam de religiosidade, eles não gostam que associe Deus ao dinheiro, ao negócio, né? A maioria, né? Mas eu acho que tem... Que você precisa ter isso, Lógico. né? Lógico. Mas a maioria, eles querem separar, né? Não, porque se o Senhor, você busca prosperidade, você busca recursos e o Senhor te dá. Ele te dá com um propósito e com uma visão. Se você tem uma visão de Deus, que Deus te entregou e um propósito, você não vai se perder no dinheiro. O dinheiro não vai se tornar o seu Deus. Sim. Por quê? Porque você entende que você tem um propósito no Senhor e o Senhor é suficiente. Você entende que você depende de Deus para que essa visão, para que o propósito se cumpra. Você entende que não é sozinho, que você está direcionado, que em todas as decisões você precisa compartilhar, você precisa derramar o coração diante de Deus, buscar a capacitação, buscar os caminhos, né? Para que aconteça. Agora, uma pessoa que tem os recursos, mas não tem a visão, não tem o propósito de Deus, ela vai se perder em algum momento. Fala que ela fica dentro do prazo. Ela pode até prosperar, mas tem um prazo determinado para aquilo acabar. Agora, quando você não tem a sua visão, não é essa, não é o dinheiro, né? Como foi dito aqui, a sua visão não é essa, você não está com foco nisso, vai infinito. Flui, as O coisas. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro, exatamente. Porque os grandes empresários, né, hoje da atualidade, né, Pablo Marçal, os né, que faz essas mentorias, né, para multimilionários, eles colocam sempre Deus em primeiro lugar. Sim. Né? Eles começam falando de Deus sempre, né? Então, e é isso que as pessoas precisam começar a despertar, né? Sim. Por isso que a necessidade de um coração totalmente rendido ao Senhor. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem um poder incrível de transformação, de dentro para fora. É questão que muitas vezes as pessoas elas querem usar Deus. Nossa, Elas eu tô querem vendo Deus tanto isso. como objeto, ela quer Deus como um banco, ela quer Deus que possa suprir a sua necessidade, mas não como Senhor, não como Rei, não como... como empregado, né? Sabe? Então, assim, você vê que o poder da palavra, quando entra no coração de um homem, independente se é rico ou não. Porque a pessoa fala assim, porque o camarada é rico, então não consegue, não vai entrar no céu, né? Mas é interessante que a palavra fala de... como que é? Zaqueu, né? Sim, Zaqueu. Você vê que Zaqueu é interessante, que a Bíblia fala que ele era rico e ele ouviu acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, o reino do Senhor, ele manifesta e atrai você. Então ele queria ver Jesus. Só que Zaqueu, ele não corre para ver Jesus porque ele tinha uma doença. Ele não corre para Jesus porque ele tinha um problema financeiro. Ele corre para Jesus porque ele queria conhecer Jesus. Se um empresário ele corre para conhecer Jesus, Jesus também vai entrar e abençoar a vida dele. Sim. Porque da mesma forma que ele sai da casa dele para encontrar com Jesus, uma multidão cerca. Então tem coisas que vão atrapalhar a pessoa de ter esse encontro. Só que Deus, ele prepara caminhos. Aí Deus prepara o quê? Uma figueira. Assim Zaqueu sobe na figueira. Lembra, a palavra fala que Zaqueu corre para ver Jesus. E Jesus fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque convém entrar na tua casa. O que ele está falando para Zaqueu? A mesma velocidade que você correu para me conhecer é a mesma velocidade que eu tenho para entrar dentro de você. Quando Jesus, ele libera a palavra, a multidão abre. Então, a multidão, ela pode representar várias coisas. Só que quando Jesus, ele libera a palavra, desce depressa, porque convém entrar, a multidão é obrigada a abrir.
Então, aquilo que torna um problema, aquilo que te impede de você ter um encontro com Deus, o áudio de Deus, a multidão abre. E Jesus entra dentro da casa. Agora eu te pergunto, o que Jesus pregou lá dentro? Nada. O poder da presença começou, o amor de Jesus começou a constranger Zaqueu, ao ponto dele falar assim, ó, tudo que eu tiver roubado, eu vou restituir 4 vezes. Então tem coisas que às vezes a pessoa, ela quer caminhar com Deus, mas fazendo as coisas erradas. Então Deus não tá no negócio, Deus não tá lá. Você entende quando você fala para mim que muitos empresários às vezes conhecem Deus, às vezes tem, né, tá na igreja, mas elas não têm, perdeu estrutura, perdeu um monte de coisa, mas quando você começa a ver, Deus não tá no governo, Deus não tá lá dentro. Quando Deus ele entra, há restauração. Quando Deus entra, há conserto. Então você vê que Zaqueu, ele começou a restituir aquilo que havia roubado. Então Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que ele entra e é um Deus que ele restaura aqueles que permitem ser restaurado. Eu quero restaurar minha empresa, mas se Deus quer primeiro restaurar você, para restaurar a empresa. Né? As feridas. Quando nós desenvolvemos esse logo aqui, a gente fez, né, essa chave, ela foi criada dentro da visão que nós passamos para a pessoa que desenvolveu o logo, né? E aí ela colocou esse flash de luz, que é o que a gente quer levar mesmo, esperança. Para as pessoas, para os empresários, falando, você não está sozinho. Você tem pessoas que estão aqui para caminhar junto com você. No fim do túnel, né? Sempre. E a palavra é lâmpada, né? A palavra é luz que ilumina o caminho. Então, para que a pessoa não viva perdida na escuridão, porque na escuridão você não sabe para onde você vai, na escuridão você não sabe se você vai tocar em algo e você vai esbarrar em alguma coisa, você não tem visão. Agora, quando você está debaixo de uma palavra, como Pedro, quando você caminha com a palavra, e a palavra é Cristo, porque a Bíblia fala assim que ele é o verbo, então ele é a palavra. Então quando você está na palavra, e uma palavra revelada, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então quando você tem uma palavra conectada com o Espírito Santo, isso vai ser rema para o teu espírito, isso vai ser vida em você. Então você vai caminhar realmente direcionado pelo Senhor. E se em algum momento, porque nós somos humanos, Pedro caminhou debaixo da palavra quando Jesus fala para ele fala assim, então eu quero andar sobre as águas, né? Como que é, né, amor? Jesus fala, vem. E ele caminha sobre a palavra. Ele tá no mar, mas ele tá caminhando por causa de uma palavra liberada. Mas em algum momento, a tempestade vem e ele começa a naufragar. Ele começa, né, a descer ali, a se afogar. Mas ele clama. E quando ele clama, o Senhor estende a mão. Né? Então, assim... O que me dói, assim, é ver, né, como tem pessoas que usam o nome de Deus mesmo para se beneficiar financeiramente. Por quê? Porque ela sabe que ela mexendo na emoção do outro, o outro vai acreditar no que está dizendo. E manipulação, né? É a manipulação. Sim. Vamos falar do nosso patrocinador. É verdade que tá vendo como flui, a gente esquece de fazer a lição de casa. Verdade. Pode colocar essa a nossa água alcalina. É a água que vocês estão bebendo, eu não sei se vocês já conhecem. Essa é uma jarra que faz toda a limpeza da água. Então, ela purifica a água, mineraliza, ela tem a parte da redução de cloro, metais pesados, né? Ela libera magnésio na água, ela equilibra o pH. Nossa, pensa numa água sensacional. Leve. Então, levíssima, maravilhosa. Depois eu vou fazer o teste para vocês sentirem. Vocês já de ouviram verdade. falar desse produto? Eu da já jarra? vi já, não lembro, mas eu já vi já essa jarra. O Leandro curte essas coisas. Então depois ela vai fazer o teste, você vai ver só. É muito legal. Eu não acreditava até vir. Dá um print, chama Elisete, que essa água é vida, né? Ela vai dar força para a saúde,
vai fazer todo o trabalho que às vezes a gente não consegue, né? E este é o Osteo 1200+, que é um suplemento, que é o meu xodózinho, que eu trabalho lá na clínica com ele, que ele tem toda a parte de acabar com a dor. Eita, Fibromialgia, ciático, dor na coluna, tudo que você quer de dor, é o milagroso, a gente chama. Ele, em 1 hora, você toma ele e você fica sem dor. Rapidinho, né? uma pergunta aqui, uma enquete. Maia, você tomou É verdade, a semana passada. Maia tomou semana passada. E aí? É bom, ele tira a dor. Muito bom. Nossa, que benção. Mas é sensacional. Olha lá, tanto que eu quero comprar. Olha lá. Então, ele é sensacional. Ele é eu uso ele junto com a parte do ozônio, né? Com a terapia neural. Então, hoje a gente trabalha com todo tipo de alívio de dor e disfunções, né? Na parte de suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos. E agora, quem vai falar é a mina do marketing. Gia, mina do marketing. A Octo, como eu havia falado para vocês, né? Ela tem um significado muito forte para mim agora. Um significado muito forte. Por quê? Ela traz a essência de ajudar. Vendas é ajudar o outro, né? A realmente chegar onde ele quer chegar, conquistar o que ele precisa conquistar, resolver uma dor que ele esteja sentindo ali, Exatamente. seja na área empresarial, né, financeira. Sim. E dentro da Octo a gente tem a parte de consultoria, processo de vendas, mentoria, treinamentos, ou seja, eu faço de fato agora aquilo que eu amo fazer, que é ensinar e ajudar as pessoas a faturarem mais e manter, né? Manter o principal. É manter, escalar, aumentar e manter. Exatamente. É isso. E falando do o 5º elemento, né? O que o 5º elemento faz? Ele faz exatamente isso. Pegar na mão das pessoas que estão se sentindo sozinhas, desestruturadas, né? A dor, né? De ter que fazer tudo sozinho e não dar conta, né? Na loja, na oficina, né? Em casa, dentro de uma cozinha, né? A pessoa que mexe com confeitaria e ela não sabe administrar tudo, né? Então, a gente veio para fazer isso, né? Então, a gente veio ensinar a vender, ensinar o financeiro, ensinar a espiritualidade, ensinar que você também precisa cuidar da sua saúde, porque a maioria dos empresários sente dor física, né? Porque emocionalmente abalado, né? Você vai sentir dor, né? Sim. Com total certeza. Então, a gente veio para fazer esses 5 pilares, né? A saúde física, a saúde emocional, a espiritual, a financeira e a familiar, né? Uau. Porque você precisa ensinar isso, que não é só trabalhar, você tem que ter um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade com a família, né? Tem gente que trabalha 24 horas, né? Sim. Falando em trabalho, e vocês ainda estão no empresários também ou não? Estão agora 100% Tô na obra. A Vi tá começando, tô ajudando projeto. ela. Uma coisa que a gente fazia antes, né? Mas como ela ficou grávida, acabou parando isso. Mas o que eu acho interessante é que Deus, ele vai nos ensinando, nos estruturando, nos dando revelações em várias coisas. Então Deus, ele foi falando comigo em livros. Deus foi falando comigo na palavra. Tem um livro que um grande amigo meu me emprestou que chama O Povo Mais Feliz da Terra. Era um livro do diretor do Bradesco. Uau! E ele emprestou pro pai dele, deu pro pai dele. No livro, acho que era do presidente do Banco do Bradesco. O pai dele era diretor. E ele leu e falou, vamos emprestar esse livro para você. E fala dos profetas da Rússia. Fala desse homem que ministra para empresários. Ele começa a dar instruções, direção. E ele conta a história do vô dele. Que o vô dele estava
era um tempo de muita escassez, muita praga, muita coisa que estava acontecendo. E ele estava assim, passando por uma cidade, e Deus começou a falar com ele. Falei assim, observa na cidade o que tem e o que não tem. E ele começou a olhar, e ele trabalhava com terra. Ele falou, trabalho com terra, o que tem aqui? Eu vejo que algumas pessoas vendem alguns legumes, tudo, mas tudo estragado, tudo não é fresquinho. Ele falou, vou começar a plantar. O Senhor foi gerando para ele aquilo que faltava, aquilo que não conseguia as pessoas entregar algo bom. E ele ali foi vendendo, pegou uma carroça, foi entregando fresquinho, foi vendendo, comprou um pedacinho de terra, comprou outro pedacinho de terra, foi crescendo, tornou um grande fazendeiro. Então, Deus foi mostrando para mim, a um certo ponto, que ele falou assim, eu vou te mostrar para você, e Deus falava para mim assim, observa quem tem sacola na mão. Eu falei assim, as mulheres. Você não vê homem com sacola. Você vê as mulheres com um monte de sacola. Ai, pastor. Não tá carregando o filho, tá carregando uma sacola. Entendeu? Então, você começa a observar que a mulher, ela paga naquilo. O homem fica meio assim e tal. Mas a mulher, quando ela quer, Nossa, ela faz e ela louca. paga. Olha como Deus é tremendo. E ali chegou um empresário e falou assim, ó, eu rematei um contane de uma marca e você quer comprar? Porque levaram os porcos, seja roupa de frio, mandaram lá pro Ceará. Lá do Ceará é calor, só que quando voltou com o preço lá embaixo. Eu falei, eu quero. Eu comecei a vender, o senhor tava me ensinando muito sobre isso, de visão disso. Nossa, tal. eu vendi tanto na faculdade, Isso. meu Deus. E Deus falava assim, anda na cidade e comece a observar o que tem e o que não tem. Então, tipo assim, tem uma roupa lá, mas a roupa que tem lá é crua, não tem uns detalhes, não tem nada. E Deus começava a dar para mim os detalhes. Aí Deus falou para mim, eu comecei a ler a palavra, Deus falou para mim assim, acerca de Josué, fala para espiar de madrugada a terra, e começou a falar comigo. Aí tudo bem, conversando com o irmão falou assim, eu trabalho lá no Brás de madrugada, você não quer ir lá no Brás e tal? Eu falei, Deus começou a conectar um monte de coisa. Olha Com como a palavra, com a conexão, Sim. entendeu? E ali ele foi me ensinando como andar lá, como comprar lá. E assim a gente foi vendendo. A gente ficou quase um ano vendendo. Nós não levamos nenhum calote. Nenhum. Olha como Deus ele entra. E a Vi tem um olhar bom pra isso, tem um gosto bom pra isso. Tem mesmo. E ali a gente foi, começamos a vender algumas... Porque a gente via, assim, que muitas roupas parecidas, né? Você anda assim, Sim, parece que é tudo igual. né? E aí a gente começou a buscar lá coisas diferentes para trazer para as mulheres, para não ficar todo mundo igual, né? Diferente, né, amor? Sim. E com qualidade, né? E com preço acessível, né? Daí, assim, a gente pesquisou bastante e deu certo, né? Só que aí eu engravidei. Aí já não tinha como atender, né, as mulheres, porque como que ele ia, né? Porque as pessoas abriam a porta da casa, né, pra gente atender, enfim. Aí também foi um outro período, né? Aí agora as crianças estão maiores, né? E aí a gente tá voltando. Ah, que legal. Parabéns. Sim, sim. Começamos acho que umas 2 semanas, né? Sim. Olha que Recente. legal. Entendeu? Então assim, a gente vê que Deus, ele é um Deus que ele tá conosco, entendeu? Sim. Então ele abre portas. Deus, ele vai abrindo portas. Deus, é interessante que Deus, ele vai trazendo, em vez de você ir atrás, Deus começa a trazer para vocês, Nossa, é verdade. né? Verdade. Eu estou Você não vivendo essa precisa gemer experiência. com relação a isso. Tem um filme também, quem tá nos assistindo, que chama A Virada. A virada. Esse filme é muito bom, né? Que fala de um homem que tinha uma agência de carro e ele fazia uns negócios eu lá. assisti esse filme há Até um muitos certo anos ponto atrás. que ele se converteu é muito mesmo. Legal. Né? A esposa dele falou, ora Deus, tal, Verdade. e ele ficou rebatendo com a esposa dele até um certo ponto que ele se rendeu ao Deus. E ele foi pagando tudo, restaurando tudo as pessoas. Até um certo ponto que Deus foi fazendo um marketing para ele. Uau, eu vou assistir. A É virada. muito legal, É A antigo, Virada. mas A é Virada, muito esse É bom. bem filme. antigo, mas é super legal. Eu Vou creio que deve assistir. ter no YouTube. Mas é tremendo isso. Então você vê que Deus é um Deus que está preocupado de entrar em todas as esferas da sociedade. Sempre. O que eu vejo hoje? Deus está levantando e ensinando a igreja acerca de governo. O que é acerca de governo? É você estabilizar um governo. Por que os líderes fazem? Eles centralizam tudo nele.
Aí chega uma hora que ele não aguenta. Sim. Chega uma hora que ele o Ele não emocional delega, dele, né? porque ele não delega, ele não estrutura, ele não forma aquilo nas pessoas, entendeu? E é necessário formar, principalmente Cristo nas pessoas. É verdade. Exatamente. E é legado, né? Porque legado é o que você deixa no outro, né? Legado é diferente de herança, né? Sim. Então, quando você deixa um legado, porque é incrível, a gente vê o Silvio Santos, né? É. Ele conseguiu transicionar, ele conseguiu colocar a filha dele no tempo certo, quando ele tava lá para quando ela não, né, tinha ainda o jogo de cintura, ele conseguiu estabilizar ela, né? E ele, um exemplo, né? Você vê que todos os Nossa, funcionários, É um legado mesmo. né? Então, é um legado, né? É verdade. Isso é fato. Isso é fato. Ai, que pena que acabou. Pena que acabou. Você viu como passa muito rápido, né? Dá vontade de Dá pra ficar ficar horas horas conversando. Ainda mais um assunto tão gostoso como esse, né? Que é Jesus. É, sim. É sempre bom, né? Falar de Deus, e Deus é tremendo, e a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, né? Para pedir para Deus, porque se Sim. você não pede, ele não vai entrar sem a sua permissão, né? Sim. Então, ore, peça discernimento, sabedoria, Confie. e é a confiança, que é a fé, né? E a fé move montanhas. Sim. Verdade. Porque assim, a pessoa que é inteligente, se ela cai no buraco, ela consegue sair. Mas o sábio, ele não cai no buraco, ele passa em volta. Olha. Olha. Uau, né? Por isso que é importante a gente ter mesa de conselho, Sim. ouvir pessoas, pra gente não cair em ciladas, né? Eu vejo que Deus, ele tá estruturando tudo, está levantando uma geração onde que realmente são odres novos, para derramar aquilo que é novo, né? Tirar uma visão velha, mas uma visão de governo. E essa visão de governo é um governo que conecta coisas, conecta pessoas. É igual vocês. Vão chegar empresas para conectar. Vão começar a conectar muitas coisas, entendeu? Então, É Deus... o mentor. É isso, entendeu? E toda essa conexão pelo propósito de Cristo, né? Para que o nome dele seja glorificado, Exaltado. né? Porque pra tudo ele, vem por dele, ele. Passa e volta para ele, né? Tem um louvor. Beneficiar as pessoas de todos os modos, né? Sim. Com sabedoria e inteligência, né? Sim. Gente, gratidão. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Pena que passa muito rápido, né? E foi um prazer enorme. Com certeza. Nós vamos continuar nossa resenha lá fora, Com né, Lu? certeza. Porque a gente tem que aproveitar, né? Verdade. Pessoal, antes da gente finalizar, o recadinho final. Ah, é verdade. Toda vez a gente esquece. Compartilha, porque quanto mais você compartilha, o YouTube, ele entende que é importante e relevante o conteúdo, ele entrega para mais pessoas. E se você ainda não acionou o sininho, assine o sininho, curte a nossa página e compartilha. Até mais! É isso aí. Tchau, tchau. Boa noite.